Bom, agora que vocês já sabem o que é um jugo desigual, prestem atenção quantas pessoas na Bíblia caíram neste jugo desigual, né? Servindo a Deus. E isto aqui é um alerta para a igreja, né? Porque Paulo diz assim que a gente precisa vigiar, né? Para que a gente não caia se a gente estiver de pé, certo? E essa expressão é muito real, porque nós temos na Bíblia alguns exemplos, e eles são Sansão e Dalila. Juízes de capítulo 13 ao 16 vai falar que Sansão era juiz de Israel, consagrado a Deus, era um narizeu, ou seja, ele era separado. E aí ele teve uma peça desigual, que foi uma relação amorosa, certo? Com quem? Com Dalila. Dalila era uma filisteia que servia os deuses pagãos e os interesses políticos dos inimigos de Israel. Qual foi a consequência de tudo isso? Ele foi capturado, cego, escravizado. Por quê? Porque deixou a sua emoção aflorar, porque revelou os teus segredos, porque não vigiou e deu lugar ao desejo da carne. Entrou em jugo desigual e perdeu aquilo que Deus tinha dado para ele, né? Rei Salomão e as suas estrangeiras. Primeira Reis, de capítulo 11, vai falar que ele era o homem mais sábio do mundo e todos pregam sobre Salomão. Mas o que poucos sabem, que ele fez uma aliança política por meio de casamentos, certo? Então, essas mulheres, elas adoravam deuses falsos como Milcom. Milcom, na verdade, aqui é um deus amonita, certo? Mas era falado muito de Moloque, né? E Moloque era um deus que garantia ali para eles a prosperidade, certo? Que qual que era a consequência de tudo isso? Ele teve, então, uma quebra de aliança ali com Deus e ele acabou dividindo o povo de Israel após a sua morte. Rei Acabe. Não sei se vocês lembram do rei Acabe e Jezabel, né? Lá em 1 Reis, de capítulo 16 ao 20, 2 Reis, de capítulo 9 e 10, você vai ver essa história. Então, rei Acabe aqui era o rei de Israel, e a peça-chave de jogo desigual dele foi o casamento, né? Vocês vê que essas três pessoas aqui eram aliançadas emocionalmente, certo? E ela era uma princesa da Fenícia, que ficava ali pela cidade de Tiro e de Sidom, e ela era extremamente idólatra, cruel, adorava Baal. Baal aqui, ele tinha o poder de controlar ali a natureza, o lado agrícola, tá certo? Mas qual foi a consequência de tudo isso? Ela dominou as decisões do reino, perseguiu, matou os profetas do Senhor, instituiu cultos a Baal como religião, e corrompeu ele a ponto dele ser considerado o pior rei de Israel, certo? Mas nós também temos aliança de sociedade e de amizade. Então, entre elas está rei Josafá e rei Acabe, que está 1 Reis 22 e 2 Crônicas 18, que vai falar que Josafá era um rei justo e era o rei de Jerusalém. Ele fez uma aliança militar e comercial com Acabe, que era rei de Israel, que neste tempo agora já estava corrompido, lembra de Jezabel? Ele já estava corrompido e Deus reprovou essa sociedade, destruiu os navios de Josafá e que ele tinha feito com os reis ali idólatras, certo? E por último, Aminon e Jonadab, que é em 2 Samuel, de capítulo 13. Vou falar aqui rapidamente. Era filho de Davi, quis a irmã Tamar, e Jonadab foi uma amizade péssima que fez ele se corromper e morrer.